Olá, sejam muito bem-vindas ao Mãecast, esse programa feito com muito carinho para você. Eu sou a Nanda Leite e eu vou falar diversos assuntos relacionados à maternidade. Na descrição do vídeo tem o link da página O Maternar Sem Culpa, esse projeto que tem como intenção o acolhimento com as mães. E aí surgiu a ideia desse programa. Então segue lá, curte, comenta, compartilha. E aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem um episódio novo. A convidada de hoje, ela é mãe do Gael, graduada em psicologia, estudou na França e no Brasil. Ela trabalha em equipe multidisciplinar junto a partos, possui diversos cursos complementares e experiência na área de psicologia, com ênfase em saúde mental no ciclo gravídico puerperal, atuando principalmente nos temas perinatalidade, psicologia, pré-natal psicológico, depressão pós-parto e parentalidade. Ela é idealizadora da campanha Maio Furta Cor. Escreveu um capítulo lindíssimo desse livro que depois eu vou mostrar para vocês, tornando-se pai e mãe. Diversos jornais, revistas, participou de palestra, congresso, entrevista, comentários de mídia. Nas redes sociais você encontra a página dela, @acolhedoramente. Acolhedora mais mente. Ninguém melhor do que ela para falar sobre saúde mental materna. A maternidade realmente veio transformar a vida dela. Em meio ao desamparo, falta de escuta sensível e de lugares de pertencimento, após atravessar as dores e delícias da maternidade, se viu diante de uma realidade que nenhum livro de psicologia havia ensinado. Então foi conduzida a essa linda missão, acolher mulheres, mães que enfrentam essa situação. Seja muito bem-vinda, Nicole Cristino. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço de fala, Nanda. Ai, que bom ter você aqui. Nossa, faz tempo que a gente está tentando marcar. Sim. E obrigada pela oportunidade, pela disponibilidade de vir trazer o teu conteúdo aqui, que é muito importante. Acho que para a gente levar informação e orientação. E, gente, o assunto que ela vai falar é, assim, tem tudo a ver com uma Mãecast, tem a ver com o projeto, com o Maternar Sem Culpa. Vai trazer esse conteúdo maravilhoso para nós. Então, muito obrigada pela tua participação. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Nanda. Vamos juntas. Vamos. Bom, eu já vou abrir aqui. Conta um pouquinho pra gente como que você chegou, né, nesse trabalho. Escolheu a psicologia em primeiro lugar. Como é que você chegou? Conta um pouquinho da tua jornada pra gente. Então, eu brinco que eu nasci psicóloga perinatal no momento em que eu peguei meu filho no colo, nos braços, no meu parto, na verdade. O momento em que eu pari o Gael foi o momento em que eu me dei conta de que não havia nenhuma literatura, nada que eu tivesse estudado na faculdade, mesmo eu tendo feito, como você falou, faculdade no Brasil, na França, né, tendo me dedicado a estudar bastante desenvolvimento infantil, me faltou recursos assim para dar conta daquele turbilhão todo que eu estava vivendo. Sim. Parto, pós-parto, assim. Né? A tua gravidez, ela foi planejada? Foi planejada, mas acho que o impacto, a gravidez em si não foi uma experiência que me fez questionar tanta coisa, mas a experiência de parir e o puerpério abriram assim uma lacuna na minha formação, porque aí eu me dei conta de que eu não tinha preparo nenhum para atender mães no consultório. Sim, mas primeiro você iniciou com a psicologia, foi estudar a psicologia. Exato. E aí que você trouxe as especializações complementares, né? Exato. Num primeiro momento, eu me formei em psicologia, fiz especialização em outros campos, assim. Né? A primeira especialização que eu fiz, que foi um mestrado, foi em psicologia clínica intercultural na França, que era para trabalhar com refugiados, com imigrantes, com um processo de imigração e de adaptação numa nova cultura. Nossa, que legal. Mas ali eu não me encontrei tanto ali no mestrado. Inclusive, eu interrompi. No meu Lattes lá aparece mestrado, interrompi. Porque eu simplesmente interrompi, porque eu vi que não era bem esse o caminho. Sim. Quando eu volto para o Brasil e mudo para Curitiba, eu resolvi fazer psicologia hospitalar. Você nasceu aonde? Eu sou paraense, sou de Belém do Pará. Estou há 8 anos em Curitiba. E o que você veio fazer aqui? Eu casei com um curitibano e eu já gostava muito do estilo de vida curitibano. Como eu morei 5 anos na França, eu buscava algo mais semelhante no Brasil, que me trouxesse um pouco mais de qualidade de vida e tranquilidade, assim. Então, eu aproveitei as duas coisas e eu disse, vamos embora para Curitiba. Ai, que legal. E aí, eu me especializei em psicologia hospitalar, no Pequeno Príncipe.
Eu tive o meu estágio lá alguns meses, né, dentro do Hospital Pequeno Príncipe, mas ainda faltava. Né? Eu tinha muito contato com mães. Nossa, Então, já ali, né? Exato. Então, eu estagiava dentro da UTI cardio, e o meu contato era inteiramente com mães. Mas ainda assim, como eu ainda não era mãe, eu ainda não tinha um despertar para essa questão. Né? E aí, quando o Gael nasceu, eu já tinha essas especialidades, mas eu ainda não tinha realmente trilhado para a perinatalidade. Mas aí, no puerpério dele, foi quando eu comecei a estudar e me especializar. Nossa. E qual que é a diferença? Conta pra gente um pouquinho o que é a perinatalidade e a parentalidade, né? Existem muitas dificuldades de compreender esses dois termos, né? Porque são termos relativamente novos no nosso vocabulário e as próprias especializações, elas existem, são poucas no Brasil. Né? Então, perinatalidade, como o termo diz, a gente trata o que está em torno do parto, do nascimento. Né? Então, não apenas gestação, parto e pós-parto, mas engloba também, por exemplo, tipos de gestação, fertilização in vitro ou perda perinatal, né? Mães que têm perda gestacional ou bebês que nascem natimortos. Né? Então, existe todo um outro campo que não é só o nascimento, mas tudo que envolve gestação, adoção também. Mas aí a gente entra na parentalidade. Né? Sim. A parentalidade é o processo de tornar-se pai e mãe. Né, como diz o título do livro. E isso não necessariamente precisa ser por vias de gestar. Né? Isso pode ser por vias de adotar. Então, existe pré-natal psicológico para adoção, existe acompanhamento, né, de famílias nesse sentido. Sim, maravilhoso. E, geralmente, nas tuas consultas, né? Como é que você chama isso? Você chama de mentoria, de consulta? Como é que você faz esse atendimento com as mães? Consultas. Consulta mesmo. E qual que é o assunto que mais elas te procuram, assim? Que você percebe que é a grande maioria. O que as mães te procuram? Chuta. Eu sei, na verdade, né? Mas eu não posso falar. Culpa. Culpa, né? Culpa. É culpa. Né? É culpa. Se tem algo que é uma constante presente na fala das mulheres, é a culpa materna. Sim. Né? E essa culpa, ela está muito enraizada na dificuldade das mulheres reconhecerem suas ambivalências em relação a seus filhos. Então, muitas delas vão até mim para uma espécie de confessionário. Eu vim aqui me confessar que eu odeio acordar cedo. Mas olha, não é que eu não ame meu filho. Isso é muito importante a gente falar, porque assim, essa parte de eu odeio... na verdade, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Odiar é muito forte, né? Eu não gosto de maternar. Então, muitas mães, né, chegam para mim e falam, Fer, eu não gosto de maternar. Eu acho essa parte, assim, um desafio muito grande. É ruim para mim, eu tenho repulsa disso, né? Como que a gente faz para tornar um maternar mais leve e sem culpa? Então, na minha página eu falo muito disso, né? Eu acho que os conteúdos ali que eu trago é muito sobre isso, mas eu queria que você falasse na visão dos teus atendimentos, né? Com as mães trabalhando com perinatalidade, com todos esses assuntos. Você fala sobre tudo, né? Sobre depressão pós-parto. Então, como é que você conduz esse maternar mais leve com as mães? Questionando papéis de gênero, primeiro passo, né? Não adianta eu dizer coisas para uma paciente que está em sofrimento na minha frente sem fazê-la refletir sobre a estrutura que está por detrás de tudo isso. Né? Não é que as mulheres odeiem maternar, elas odeiam maternar nesse formato de sobrecarga, de homens que não se comprometem, do machismo estrutural, do patriarcado. Realmente a gente só pode odiar. Né? Exatamente. E é algo cultural. Sim. Na grande maioria, a gente pensa assim, né? As mães que têm ainda o seu parceiro. A gente pode ainda falar sobre mãe solo, que isso a gente vai abordar ainda. Eu acho muito importante a gente falar. Mas essa questão do pai. Então, eu estava vendo aqui no livro, né? Gente, esse livro é muito maravilhoso. Tornando-se pai e mãe. É Elisa Lampeck que fala? A Elisa ela coordenou, né? Então, são diversos psicólogos perinatais do Brasil. Tem um de cada região, praticamente.
E é uma coletânea de textos sobre Lindo. tornando-se pai e mãe. Ele é muito rico, é um livro muito completo. Não, demais, demais. E assim, eu li o capítulo, né? O seu capítulo, e eu quero ler o livro por completo. Mas eu vi a comparação que o Leonardo Piemonte, por exemplo, faz sobre a parentalidade por parte do pai, né? Então, comparando pai e mãe, né? Como que a gente vê os personagens, inclusive de desenhos, de pai? Como é que é o pai? Porque para falar da mãe, a gente tem que falar do pai também. Sim. Então, eu acho que já começa por aí. Como é que a gente compara o desenho? É o Homer Simpson lá. Sentado no sofá tomando cerveja com barrigão, arrotando. Exatamente. É o Fred Flintstone lá. Querida, cheguei. Querida, cheguei, grita, já chega falando e tudo grita o nome da Vilma, né? Então, assim, já nos personagens a gente sabe que existe isso, né? Sobre o gênero da paternidade. Fala sobre isso. Porque... A arte, ela imita a vida, não o contrário. Exatamente. Então, na verdade, a gente está falando de personagens que estão apenas retratando o patriarcado, né? E quanto no Brasil, que é o que a gente pode, né, falar com maior propriedade, dentro da minha experiência clínica, essa é uma constante, sabe? De que grande parte do adoecimento mental das mulheres mães, nesse ciclo gravídico puerperal, ele é reforçado por esse papel de ausência, de descomprometimento, né, paterno. Então, eu acho que a gente precisa separar, assim, trazer a maternidade, a paternidade, né, o casamento, separar nas caixinhas, mas assim, quando se trata de educação, a gente sempre fica naquele cabo de guerra, quem faz mais, né? Eu acho que pai e mãe, existe esse tipo de casal que fica reforçando ali quem faz mais, essa disputa, ao invés de olhar o que eles podem fazer em prol daquela criança, o que dá para melhorar, se organizar um pouco mais, tentar, né, se envolver um pouco mais nas tarefas. Só que eu acho que as mães, principalmente nesse lado, né, de tentar envolver o parceiro em tudo que tem que fazer, porque isso deveria ser obrigação, não é obrigação, a gente tem que jogar como um time, né, em casa também. Devia ser espontâneo, né? Porque aí é obrigação do pai. Não, a gente tem que pensar como um time, né? Ninguém é obrigado a nada aqui. Mas eu acho que a gente deveria pensar dessa forma, né? Então, tentar trazer não só na palestra ali, com o marido o tempo todo falando, sabe? Mas tentar mostrar com atitudes o que dá para melhorar, envolver ele nos assuntos. Só que a gente sabe que é muito difícil, a grande maioria não se interessa, né? Então, eu estava vendo que, inclusive, mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o registro do nome do pai. Exato. Então, você entende o quão catastrófico é o nosso cenário. Exatamente. E o nosso risco é precisar que as mulheres se tornem professora dos pais. Eu vou te ensinar como ser um bom pai. Como você mesmo está dizendo, isso deveria ser espontâneo. Exatamente. Tá? Mas a gente tem enraizado esses homens tendo experiências enquanto filhos, né? Marcadas pela ausência, pelo autoritarismo. Então, esse caldo é muito grosso. Eu acho que a tua consultoria deveria ser para pai e não para mãe. Não, exatamente, mas existe isso, né? As minhas consultas... Que os pais deveriam te procurar, não as mães. Esse seria o mundo ideal, realmente seria o mundo ideal, mas o meu trabalho em parentalidade, tanto no pré-natal psicológico quanto no pós-parto e tudo, eu envolvo, tá? Então é muito comum eu convidá-los. Pelo menos 1, 2 sessões antes do bebê nascer. Eles vão de boa, assim, nas alguns consultas? Sim, alguns sim. E fala um pouquinho do Acolhedoramente. Como que surgiu a ideia, né? Acolhedora mais mente. Achei fantástico, porque é isso, né? Saúde mental materna. Exato. Acolher e saber que a mãe precisa ter aquela saúde. A gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então, o nome surgiu por quando eu pensei qual que era a minha identidade profissional, o que marcava, né, o meu atendimento, me veio que a principal característica seria essa, o acolhimento. Isso é uma marca muito forte para mim também, porque eu não sou daqui de Curitiba. E eu venho de uma terra muito... As pessoas são muito calorosas, são muito... amigáveis e sociáveis, né? Aqui e não imagina. Eu sou curitibana, não quero falar mal de curitibano aqui, mas a gente não é tão aberta assim, né?
Eu casei com um curitibano, eu tenho um filho curitibano, eu me enraizei aqui, amo Curitiba, mas em termos sociais, sempre foi uma marca do meu atendimento, porque eu acho que as pessoas conectam com isso, com olhar no olho, com vem cá, eu te ajudo, vamos conversar, e de uma escuta diferenciada pelos meus traços culturais. E é muito curioso, porque hoje em dia eu atendo muita gente de fora. Chegam muitas pessoas de Curitiba, que moram em Curitiba, mas são de outras cidades, que também, de certa forma imigraram para cá. Né? Então, eu acho que isso acaba sendo uma identidade minha e por isso o nome, Acolhedoramente. Nossa, acho que me define. Lindo, muito lindo. E agora a gente está aí juntando tudo, né? Nicole, Sim. A gente precisa falar do Maternar Sem Culpa, do Acolhedoramente, de tudo, porque é isso que a gente estava até comentando antes do programa, né, da gente começar a gravação, mas o quanto a maternidade vem transformar, né, as mulheres. Então, para muitas mulheres, se torna um caminho do que ela decide fazer, o empreendedorismo feminino. Sim. Então, ela decide ali no ato que a maternidade transformou, mas ela precisa, né, deixar de lado tudo que ela fazia antes, aquela mulher que ela já não quer mais aquilo, ela quer fazer outra coisa, quer já tentar ajustar mais para tentar ter mais tempo com o filho. É impressionante, né? Sim. Isso veio para mim, isso veio para você, que transformou. Então, você atende muitos casos assim de mães muitos. É impressionante. E o meu caso foi assim, né? Eu já tinha consultório, já trabalhava no atendimento adulto. No entanto, com o nascimento do Gael, eu percebi que eu precisava direcionar e ouvir e cuidar de mulheres tão vulneráveis, né? Porque eu acho que eu me senti tão pequena e tão vulnerável naquele momento do pós-parto que eu pensei, se eu não sou leiga, né? Já tinha estudado, 8 anos antes de ter meu filho. Não estou conseguindo elaborar tudo isso, como será que vivem as mulheres que são leigas, que não entendem nada de psicologia? Então, eu migrei para essa área. Mas é muito comum o empreendedorismo materno. Primeiro ponto é justamente o que a gente estava conversando, né? A chegada de um filho, ela revoluciona a identidade de uma mulher. Então, muda os gostos radicalmente. Aquilo que você gostava antes, você não gosta mais. Sim. Você passa a ter outros interesses, outros assuntos. Tem essa lógica, mas tem uma segunda lógica, Nanda, que é a lógica da nossa licença maternidade, que é muito curta. Então, tem mulheres que, realmente, vou voltar com 4 meses, não, eu vou largar tudo e eu vou investir no meu próprio negócio, como forma de conciliar. Então, nem tudo é só romantismo. A gente virar e dizer, eu transformei minha carreira porque o meu filhinho me transformou. Não é, que a gente não tem políticas públicas que garantam que a mulher possa viver sua maternidade em paz pelo menos 1 ano, vamos dizer. Exatamente. A gente estava falando sobre isso, né? E a licença maternidade nesse prazo de 4 meses, nossa, é enlouquecedor para a mãe, né? Que pensa, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar, olha para o bebê 4 meses. Exato. Assim, o que esse bebê se desenvolveu até agora? E a nossa prevalência de depressão pós-parto, ela varia entre 6 e 9 meses. Então, assim, as mulheres a sociedade em geral tende a entender a depressão pós-parto como algo que acontece imediato ao parto, quando, na verdade, não. A maior índice de prevalência é entre 6 e 9 meses do bebê, né? Nossa. Então, não é à toa. Também é um momento em que a mulher precisa conciliar todos esses papéis, que ninguém mais está cuidando dela, porque não tem mais obstetra todo mês, não tem mais a doula que vai fazer escaldapé, não tem mais ninguém da roda de mães, do grupo, entende? A mulher está muito sozinha. Já quando a mulher retorna ao trabalho, qual que é esse apoio que a mulher tem? Né? Nenhum. Então, o acolhimento deveria ser muito maior, Exato. Principalmente por parte das empresas. A gente sabe que é difícil, mas isso ainda há de ser conquistado um dia, como tudo, né, para a mulher conquistado. E se conquista dessa forma, a gente debatendo, a gente levando conscientização, né, militando por essa causa. Sim, com certeza. E falando um pouquinho de retorno ao trabalho, toda essa parte, eu queria que você falasse sobre o burnout materno, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar. No capítulo você escreve sobre isso, né? Além da culpa e todas essas questões. Mas mais do que isso, né? A gente compara um pouquinho a maternidade que tinha no passado com a maternidade de agora. Então, essa sobrecarga que a mulher tem hoje, e não só isso, uma cobrança e um rótulo social em a mulher ser perfeita, a mulher tem que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa amiga, ela tem que ser todos os papéis 100% perfeito.
E aí a gente traz essa questão porque antigamente as mulheres, elas não é um sentimento isso. Eu acho que tinha mais união. Porque moravam perto uma da outra, né? Tinham vários filhos, 10, 12 filhos, mas sempre tinha uma tia, uma prima em casa, família, casa, ao ar livre, jardim. E agora não. As mães se veem ali tendo que retornar ao trabalho num período, né? Num espaço curto de tempo ali, com a criança. Não dá tempo de desenvolver a lua de leite dela de um mês, né? Que a gente fala que é o vínculo entre mãe e bebê. Meu Deus, já foi e ela já tem que voltar a trabalhar. Então, fala um pouquinho do burnout materno pra gente. O burnout materno, que é o esgotamento mental, né? Ele é um dos primeiros, é uma síndrome, né? Que dialoga muito com depressão, né? Então, é uma síndrome muito característica do nosso estilo de vida atual, que é essa maternidade solitária, que é essa falta de apoio, que é esses jargões, né, ditos populares, quem pariu Mateus que o embale, né, cadê a mãe dessa criança, ser mãe é padecer no paraíso. Todas essas crenças e essas falas que também vão enraizando culpa e mais culpa, vão tornando a maternagem inviável e essas mulheres vão adoecendo, né? Então, é muito comum. E se a gente fala do contexto pandêmico, esse livro ele foi publicado antes da pandemia, tá? Ele foi lançado em 2020, mas ele foi escrito em 2019, então a gente não estava falando de pandemia no livro, né? E já trouxe à tona esse assunto. Sim. Que serviu, veio a calhar Exato. no momento. Eu já falava disso antes da pandemia. Eu já via mulheres chegando no meu consultório no total esgotamento mental. E a gente diferencia, né, o burnout da depressão, porque o burnout basta um afastamento para que a pessoa consiga recuperar suas funções. O burnout no trabalho é assim. Hoje, inclusive, o DSM-5 incluiu o burnout como categoria diagnóstica, o que não existia antes, tá? Então, isso vai mudar. Isso já vai mudar muita coisa no mundo corporativo e nas leis trabalhistas a partir disso. Porque haverão afastamentos por essa causa, tá? Mas, justamente, no quadro de burnout, basta que a pessoa, o sujeito, fique afastado dos fatores estressores, que ele recupera sua vitalidade, sua capacidade cognitiva e tudo isso, tá? Já a depressão é um quadro cronificado de um burnout ignorado. Né? Então, no primeiro momento, quando chega uma mulher num esgotamento no meu consultório, é tentar trabalhar essas questões sistêmicas dentro dessa família, né? Questionar a sobrecarga, questionar o que está movendo que essa mulher esteja tão sobrecarregada. E eu não posso dizer que isso é apenas falta de apoio do companheiro. Porque essa mulher também ela tem muitas crenças enraizadas que só ela sabe. Sim. Só eu sei cuidar do meu filho, ele não sabe de nada, ele não serve para nada. Sim. Então entra não aí. Divide, não envolve. Tem essa questão também. Eu sou menos mãe se ele assumir alguns papéis. Né? O bebê só precisa de mim. E isso, como a gente conversava agora há pouco, a psicologia fez um desserviço. Tá? Então, a minha própria profissão fez um grande desserviço para essas crenças, para a mentalidade das mães, porque muito da literatura do desenvolvimento infantil é culpabilizante. Tá? Então, principalmente, por exemplo, fulaninho recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Durante muito tempo, se deixou claro na psicologia que a culpa era da mãe. Então, assim, a gente tem um problema seríssimo dessas crenças, né? Então, as mulheres, elas são muito reféns desse tipo de pensamento. Sim. E como você faz esse trabalho, explica um pouquinho. É saúde gravídico-puerperal, né? Isso. Então, como é que se divide isso? Puerpério, baby blues, né? A gente sabe que existe essas frentes, né? Frente, a maternidade vem de frente mesmo com a mãe e fala, agora você vai passar por isso. É impressionante, então, né? É muito importante. É puerpério, baby blues e depressão pós-parto. Qual que é a diferença, assim? Tá, então, ciclo gravídico puerperal, né? É o período de vida em que a mulher atravessa o fenômeno orgânico de gestar, parir e enfrentar o pós-parto. Com o pós-parto envolvendo esses aspectos fisiológicos
de baixa hormonal, de retorno do útero para o lugar, né, de toda essa reorganização física após gestar um ser humano. Então, o ciclo gravídico puerperal é esse fenômeno, né, que a mulher vive no corpo. Sim. Tá? O blues puerperal, ele é um fenômeno orgânico esperado que aconteça. Até 85% das mulheres vivem. Eu brinco que os outros 25% não responderam essa pesquisa. Porque é muito prevalente, muito evidente uma oscilação de humor nos 20 primeiros dias do pós-parto. Com certeza. Né? Isso tem muito a ver com a baixa de estrogênio, de progesterona, né? A questão da prolactina, descida do leite. Eu senti uma vontade absurda de chorar assim do nada. E você não tem uma razão específica. Eu tô chorando, eu não sei porquê. Eu não sabia porquê, exatamente. Eu olhava pra minha filha ali, linda, perfeita, né? E nada estava acontecendo, mas vinha uma vontade absurda de chorar. Eu falava, deve ser o baby blues. É isso. Tipo, é muito. E a gente vai entendendo que, nossa, gente, meu Deus, é tudo hormônio, é químico, o corpo voltando, que uma loucura. Existe essa parte, né, da questão da baixa hormonal. Existe a privação de sono, que contribui muito para uma desregulação emocional. Né? E existe o impacto da responsabilidade. Então, a mulher, quando pega um filho no colo, ela toma para si uma responsabilidade que ela nunca assumiu antes na vida. Nossa. Né? É um negócio de toma, pega e não deixa morrer. Então, isso é muito assustador. E aí, como a gente sabe, né? O começo da vida, ali o bebê, ele precisa dos cuidados da mãe, exige muito mais da mãe, né? Mas aí, qual que é a orientação, assim? Primeiro de tudo, como que essa mãe identifica que ela tá com sintoma? Porque a gente já falou que puerpério é isso, né? É essa parte mais fisiológica mesmo da mulher, que ela tá vivendo. E aí, junto o blues vem é o isso. blues, né? O blues é isso, né? Puerpério, do ponto de vista médico, tem uma definição, que é, basicamente, saiu a placenta da mulher até ela voltar, mais ou menos, o útero para o tamanho inicial e os hormônios regularem, eles vão dizer que é em torno de 45 dias. Tá? Que vai confundir um pouco com o que a gente chama de dieta aqui no Sul, resguardo. É algo muito orgânico. Quarentena, isso mesmo, antes da pandemia. Agora a gente não pode falar de quarentena. E isso é puerpério para os médicos. Do ponto de vista psicológico, a gente entende o puerpério como todo esse tempo que a mulher está se editando sua identidade. Então, isso quer dizer que um puerpério ele pode durar 1 ano, 2 anos. Tá? Que é o tempo que a mulher está imersa nesse cuidado, pensando e falando apenas sobre xixi, cocô, vômito, leite, mamar. Puerpério, pra gente, do ponto de vista psicológico, é isso. Né? Então, varia, tá? E aí, como é que a gente identifica, então, que efetivamente aquela mulher precisa de ajuda, entra na depressão pós-parto? A gente nem vai falar sobre... Acho que eu vou entrar um pouco nessa parte de suicídio materno, porque eu acho muito importante falar, mas o mais importante de tudo é a gente saber identificar. Porque eu li um artigo onde dizia que a cada 10 mulheres que se suicidam, inclusive, né, no puerpério, 9 poderiam ter sido salvas se identificasse muito tempo antes. Suicídio é um tema muito tabu, né? A gente pensa que falar em suicídio é provocar suicídio, quando não. A gente precisa de educação em saúde mental. Né? Então, a gente precisa, sim, falar o tempo inteiro. E o suicídio, ele é completamente evitável. Porque as mulheres, os sujeitos que tiram a própria vida, eles dão pistas. Tá? Então, uma mulher que está falando com frequência, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Tá? É algo da gente chegar mais junto e pedir, me explica, como é que você está se sentindo? Olha, me arrepia, gente, porque a maternidade é uma coisa, né? Para muitas mulheres avassaladora. É avassalador. Né? Não é fácil, né? Não. A gente... Então, nenhuma mulher tem depressão ou se suicida por escolha, tá? Uma mulher que se suicida, ela está adoecida, muito provavelmente por depressão. Né? E a depressão pós-parto, ela tem essa característica, né, de ocorrer... ali entre 6 e 9 meses, é o maior índice, né, de depressão pós-parto. Então, a gente precisa trabalhar essa educação de que não é imediatamente após o parto que a mulher deprime.
Imediatamente após o parto, a mulher tem um blues. É, Pode ser que se ela já tem um histórico de depressão, sim. esse blues pode virar uma depressão novamente rápido. E aí é bom ficar bastante de olho nessa mulher, Sim. tá? Então, formas de identificar a depressão pós-parto, ela traz essa característica de uma incapacidade do cuidado consigo e com o bebê. Não é. E aí entra essa questão, né? As pessoas acham que a mãe tá negligenciando o bebê, que não tá cuidando direito. Isso. E não é nada disso. E muitas se esforçam. Ela precisa de ajuda. Exato. Uma mulher que não tá dormindo direito, não tá comendo direito, não tá se alimentando. Não tá se cuidando. Não consegue ter os cuidados básicos consigo mesma. Pode acontecer da mulher numa depressão pós-parto grávida, ela não conseguir cuidar do bebê. Ter muito medo, muito receio. E não é que eu não gosto, eu odeio meu bebê. Essa tarefa é tão demandante para mim que eu não dou conta, eu não suporto, eu não consigo. Então eu me afasto dele. Tá? Acontece. Mas vamos dizer que muitas mulheres têm depressão pós-parto cuidando muito bem de seus filhos. Entende? Sendo super presentes. Você já pegou algum caso assim que... A grande maioria. Que a mãe já tá a ponto de se suicidar, por exemplo? Sim. Pensamentos, né? Sim. A gente chama de ideação suicida. Né? Então, passa a ideia pela cabeça e é melhor que eu suma. Esse tipo de fala, eu vou me embora, eu acho melhor, eu não nasci para isso. Né? É muito importante que avalie imediatamente. Sim. E como que você traz isso aí para as mães, né? Essa questão de os exercícios para a mãe, de o que você pode falar para essas mães que estão passando por isso? Como que ela começa, além de identificar, né, essa questão da depressão? Eu gosto de trabalhar muito com prevenção, tá? Então, assim, o meu objetivo de vida é que o meu consultório esteja lotado de gestante. Para começar lá... Então, quando eu acompanho uma mulher do início, o prognóstico é excelente no pós-parto, porque ela já se tratou desde o início, ela já está consciente do que pode acontecer de não, ela já vai desde ali desconstruindo as crenças de onipotência, por exemplo. O bebê só precisa de mim, eu vou ter que fazer tudo, eu que vou passar o dia inteiro com ele não precisa de mais ninguém. Então, lá na gestação, já começa a dizer, opa, peraí, vamos conversar. Sim. E aí a gente o que você pode delegar do seu papel para que eu já começo a fazer essas organizações no sistema familiar desde a gestação. Que legal. Então é comum chamar os companheiros para dentro do consultório, tá? E eu acredito nisso. Mas infelizmente a grande parte das mulheres chegam para mim no pós-parto. Ainda. Né? Quando já tá tudo bagunçado já. Quando já tá tudo muito bagunçado. Nossa. E saúde mental materna, você é idealizadora de uma campanha. Queria que você falasse um pouquinho do Maio Furtacor pra gente. Sim. A gente tá com a camisa, ó, gente. Onde que tá, Fabrício? A gente tá com a camiseta aqui do Maio Furtacor. E é muito importante a gente falar dessa campanha, porque eu queria que você falasse a frase. Fala a frase pra gente da campanha. Então, um dos slogans da campanha do Maio Furtacor é: só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo o mundo. Ai, gente, que lindo isso. Então, o mundo precisa saber dessa campanha. Então essa é a missão, né? Essa é a nossa missão. O Maio Furtacor, ele surge desse cenário de dentro do consultório, de mulheres, né, trazendo muita dor e sofrimento, muita culpa, inúmeros casos de burnout. Tá? Então, a campanha ela vai surgir nesse contexto. Tá? Ela é uma campanha que foi idealizada, inclusive, antes da pandemia, mas ela estava um pouco engavetada. Com a pandemia do Covid-19, surgiu a urgência, porque essas mulheres que já estavam em sofrimento, elas ficaram enclausuradas, com as escolas fechadas, sem rede de apoio alguma, trancadas em apartamentos. Sim. Então, o nível de sofrimento das mulheres, assim, aumentou drasticamente. Então, aconteceu que o lançamento da campanha foi feito em maio do ano passado, 2021, com esse intuito de trazer à tona esse debate, essa discussão, né, de que não é possível a gente pensar num futuro
E cuidar do desenvolvimento infantil se a gente não questionar o modo com o qual a gente tem tratado as mulheres e as mães. E aí, maio, por conta do Dia das Mães, né? Porque a gente chega nessa data muito comercial, cheia de buquês de flores, e a mulher, ela só tá invisível, né? Ela só tá ouvindo frases do tipo... quem pariu Matheus Quimbali, cadê a mãe dessa criança? Né? Tudo culpa da mãe. E... No parquinho, a criança caiu. Né? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ninguém pergunta cadê o pai. Ai, Exatamente. Exatamente. E, na verdade, a campanha, como é que funciona essa pessoa? O que a gente precisa fazer para a gente expandir essa campanha? Para todo mundo que está assistindo, né, poder compartilhar, o que a gente precisa fazer? Então, a campanha do Maio Furtacô é uma campanha de alcance público, né? Então, é uma campanha de que todas as pessoas podem acessá-la. Basta entrar no site www.maiofurtacô.com.br. Lá vocês têm acesso a todo o material de campanha. Ela é uma campanha sem fins lucrativos, apartidária, horizontal, democrática. Isso quer dizer que qualquer pessoa que deseje pode promover ações em torno dessa campanha. Ela funciona tal qual as campanhas de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Basta que você realize ações voltadas para a promoção de saúde materna, que elas sejam gratuitas. Lá no site você encontra todo o material, as diretrizes da campanha, a cartilha com todas as orientações necessárias. E assim você pode participar. Muito legal, Nicole. E eu já estou participando e já quero fazer inúmeras parcerias aqui com esse projeto tão bonito, porque eu acho que a gente tem que expandir cada vez mais. E uma mãe ajuda a outra sempre. Acredito que é com amor que a gente transforma o mundo. A gente precisa falar, se unir cada vez mais para entregar informação, orientação sempre, né, para as mães. E falando em informação e orientação, queria que você falasse um pouquinho também como que a família pode ajudar em casa, o entorno dessa mãe, né? Era justamente isso que eu gostaria de acrescentar na tua fala. É uma mãe ajuda a outra e todos ajudam a mãe. Todos, de todos os gêneros. A gente precisa parar, a gente precisa romper a bolha. O Maio Furtacô, a causa da saúde mental materna, ela não pode ser um campo de mulheres. A gente precisa de homens falando, estudando e debatendo sobre isso. A gente precisa de famílias inteiras, né, entendendo sobre o quão grave é o nosso cenário. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem índices que variam, antes da pandemia, 26% de depressão pós-parto. Lógico, a depressão pós-parto ela tem um componente biológico importante. Tá? Alterações importantes acontecem a nível cerebral. No entanto, a cultura faz com que a gente tenha o maior índice de depressão pós-parto do mundo. Isso é muito grave. Então, a gente precisa convocar todos os cidadãos. A gente não pode ter uma campanha que seja exclusiva de mulheres para mulheres. A cada quantas mulheres? Uma a cada 4. A cada 4, né? Isso 5% antes, é muita coisa. 26%, exato. Então, isso a gente está falando antes da pandemia. Tá? Então, a gente não tem... O que a gente tem são pesquisas mostrando como a pandemia agravou muitos casos de burnout materno. Tá? Mas a gente não tem nada muito definitivo sobre dados mais recentes. Mas já era muito preocupante antes da pandemia. Sim. E essa questão de quando a mãe retorna ao trabalho, né? Trazendo isso à tona, a mãe vai voltar. E aí ela te procura e ela não sabe o que fazer. Volta ou não volta? Você sabe que é terrível, porque quando elas querem, elas vão me procurar, elas não conseguem nem horário para fazer terapia. Porque elas têm que voltar para trabalhar CLT 8 horas. Então não dá nem para encaixar a terapia na agenda. A não ser que ela vá às 6 horas da manhã fazer terapia. Sim, porque aí que horas ela vai, né? Ficar com o filho. Esgotar o leite para não desmamar, para introduzir a alimentação. Gente, é torturante para uma mãe. É assim... Olha, eu vou falar por mim, assim, eu não vivi um puerpério muito fácil. Eu tive, né, baby blues, eu identifiquei isso justamente pelo que eu tô te falando aqui, que eu senti essa vontade absurda de chorar. Não sabia de onde, né, que vinha, mas eu tentava procurar na internet muita coisa relacionada a isso, achava muito pouco.
Muito pouco se fala da mãe. Se fala mais sobre o bebê. O que você faz com o seu bebê? Você dá mamadeira, da chupeta, dá isso, daquilo. E da mãe não falava, eu procurava, né, alguma coisa nesse sentido. Muito do projeto tem disso, né? Essa essência visceral do meu projeto é por mim mesma, sabe? Eu passei por isso. Então, eu acho que o acolhimento estava em, por exemplo, eu ficava desesperada em saber que eu tinha que voltar a trabalhar. E eu ia desmamar. Só que eu nem sabia se eu ia chegar até lá, né? Com 4 meses. Então, já antes eu estava me antecipando. Eu já estava comprando potinho de leite, alugando bomba, né, para tentar ali estimular o quanto antes, para eu me preparar, congelar leite. O que eu vou fazer? Sabe essa sistemática que a gente tem? A licença maternidade que a gente tem é incompatível com o desenvolvimento infantil. Que cansaço isso, sabe? Mental. Eu tinha um cansaço mental. Então eu falava assim, gente, meu Deus, eu preciso ajudar essas mães, a gente precisa fazer alguma coisa, porque como que essa mãe vive, né? Pensando que vai retornar ao trabalho daqui a pouco. E aquela criança não aprendeu a engatinhar, não aprendeu a andar, não aprendeu a comer, não aprendeu nada. Aí ela volta a trabalhar 8 horas, retorna para casa naquele determinado curto período de tempo para tentar desenvolver alguma coisa. Então, assim, é muito difícil. Incompatível. E é uma cobrança absurda. E aí, se você deixa seu filho na escola o dia inteiro, você é uma péssima mãe. Se você deixa com os avós, se você deixa com a babá, você também é uma péssima mãe. Mas se você está em casa o dia inteiro com seu filho, e aí você se torna uma mãe impaciente, você não aguenta mais ficar com seu filho, você também é uma péssima mãe. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que dar a mão e falar assim, vamos todas as mães juntas, por favor, sem julgamento, sabe? Fala sobre isso, porque julgamento com a mãe, olha... Nanda, a gente vive numa organização patriarcal. A gente foi ensinado que mulheres concorrem com mulheres. Então, a nossa geração e as gerações anteriores aprenderam que uma concorre com a outra, para uma se sobressair à outra. E isso está muito enraizado no nosso maternar. Eu sempre digo, o grupo materno, ele é como o remédio. Né? Ele pode funcionar como remédio ou como veneno, a depender da dose. Tá? Então, é excelente você ter um grupo de mães, porque ele traz pertencimento, né? Atua muito na questão da solidão materna, com uma boa troca de informações, de contatos, excelente. No entanto, num piscar de olhos, isso tem um potencial nocivo imenso que pode se transformar num coliseu de mães. Uma devorando a outra para saber quem é melhor. Todas em sofrimento. Gente, não dá para competir na maternidade. Cada mãe é única, cada bebê é único. O que funciona para você não funciona para mim. O que eu posso fazer com você é te orientar de uma maneira que não atinja os seus ideais, os seus valores. Eu posso tentar te ajudar, mas impor que aquilo vai ser certo para você, isso não é legal. E muita mãe fica lá no grupo, né? Meu filho já comeu, né? Já andou, já falou, já isso. E gente, eu fui uma que eu não participei, sabe? Desses grupos. Porque eu falava assim, olha, primeiro eu preciso me entender como mãe, né? Eu olhava muito para isso, muito demais, assim. Então, a minha filha veio num momento certo, sabe? Eu achei, não foi uma gravidez planejada. Eu venho de... endometriose, né, num grau assim elevado. Eu demorei 8 anos para engravidar. Então ela veio num momento assim certo. Ela veio, sabe? E ela veio com tudo assim para realmente me fazer renascer. Então eu não entrei nesses grupos, sabe? Mas não porque eu não queria participar por outras questões, assim, não vou participar, não é por isso. Você se poupou. Eu queria me entender como mãe primeiro. Perfeito. Mas aí ela recorreu ao Google, à internet. Não, eu olhava, mas no sentido de tentando filtrar, sabe? Filtrar o que ia servir para mim, o que era bom. Será que... Porque aí entra naquela questão, né? Não, você tem que fazer uma amamentação exclusiva até 6 meses, que é o ideal. Mas se você conseguir amamentar mais, melhor ainda. Mas não dê mamadeira. Não dê chupeta. Porque vai fazer confusão de bico. Aí, se você não fizer, você... né? E assim vai. Assim vai. Você não sabe o que você faz primeiro. Aquela criança, você olha e fala assim, meu Deus, quanta informação. Peraí, deixa eu me entender como mãe primeiro. Depois eu compartilho alguma coisa, né? E é exatamente isso que você falou. Que bom que você teve esse insight a tempo de não se deixar contaminar por esse excesso de vozes. Né? Isso é bem curioso, porque
no momento em que o Gael nasce, eu decido me especializar nessa área e quando ele tem por volta de 2 meses, eu volto para o consultório, né? Então, é a vida da autônoma, o que também me trazia muita facilidade, porque eu ia e voltava várias vezes ao dia para casa, para amamentar, para ficar com ele, eu conseguia fazer minha agenda. Mas eu também retornei ao consultório certa de que eu queria trabalhar com um grupo de mães, no pós-parto. Então, no pós-parto e no pré-parto, né? No pré-natal psicológico. Então, com 2 meses do Gael, eu comecei o primeiro grupo de pré-natal psicológico. Em seguida, comecei grupo de puerpério. E é muito interessante, porque diferente dos outros grupos... Você faz tudo, né, Nicole? Isso é muito completa. Você já atende a mãe ali no pré-natal psicológico, na perinatalidade, depois você vai para parentalidade. Nossa, meu Deus, muito completa. Eu vou alternando um pouco, tá? Quando eu tô fazendo grupo de pré-natal psicológico, eu não tô fazendo de pós-parto, porque eu não consigo fazer 2 grupos ao mesmo tempo. Eu ia falar loucura, né? Então, imagina a quantidade de mãe. Eu tento ir alternando. Um semestre eu foco num projeto, no outro eu pego o pós-parto. Senão não dá, eu sou totalmente sozinha no consultório. Né? Então, eu vou alternando. E aí fiz o primeiro grupo de pré-natal psicológico e eu tenho 2 normativas, 2 normas de funcionamento dos grupos, que elas sabem de cor. Eu sempre peço para elas falarem, né? Sempre que chega uma nova participante, a mais antiga do grupo vai e fala como que funciona. Por quê? Eu já conheço o funcionamento nocivo de grupo de mãe. Então, se eu não coloco normativas, ele deixa de ser um grupo terapêutico e ele passa a ser uma competição, um coliseu, né? Sim, as mulheres estão ali se devorando. Né? Senão... Exato. Então, basicamente, é escuta empática. Então, eu estou aqui exercitando a minha escuta, eu não estou aqui para dar conselho para ninguém. Então, a fulaninha está falando da realidade dela, eu baixo a minha orelhinha, eu silencio e eu a ouço. Eu não tenho autorização para dar palpite e conselho num grupo terapêutico, a menos que se peça. Tá? Sim. E sigilo e confidencialidade. Né? Elas dizem o que acontece em Vegas, morre em Vegas, então no grupo é a mesma coisa. É como um juramento para entrar no teu grupo. Exato. Muito legal. O que funciona muito, porque é um alívio para muitas delas. Sim. Né? Então, elas se veem exercitando algo que elas nunca foram ensinadas a fazer. Que é respeita a colega, escuta. Escuta. E aí, respeita a colega... mãe igual a você. Exatamente. Agora vamos ouvir a outra mãe falando? Exatamente. Né? Nossa, muito legal mesmo essa dinâmica. E aí no Acolhedoramente você trouxe essa questão que você falou de outros tipos de trabalho, né, de especialização em hospital, né, que você já tinha isso. Sim. E você criou cartilhas de mãe UTI. Isso. Conta um pouquinho, por favor. A cartilha de UTI para mães de UTI, na verdade, ela é um projeto da Fernanda Braga, que ela tem uma ONG aqui em Curitiba, que busca dar informação para mulheres que passam pela experiência da UTI. Ela foi uma mãe de UTI e ela se viu completamente desamparada porque ela não sabia nada de como era um funcionamento na UTI. E aí a Fernanda fez essa cartilha e ela pediu apoio de alguns profissionais para patrocinarem essa cartilha. E eu sou uma das profissionais que patrocinou a cartilha, mas é um projeto da Fernanda Braga. Que legal. O que é muito interessante, porque nessa cartilha, e é de domínio público, dá para baixar na internet. Sim. Tá? É uma cartilha que ela explica até os sons que a mãe vai ouvir dentro da UTI, o que isso quer dizer. Os termos técnicos de UTI. Né? O que significa um bebê ir para UTI. Nossa. Então, é muito norteador, assim, um trabalho impecável. Nossa, aconselho bastante. E aí, nessa loucura toda que a gente viveu da pandemia, veio também as crônicas Mãendemia. Mãendemia, sim. Fala um pouquinho, então. Gente, sério, Nicole, olha. Não, Nicole, meu Deus, parabéns por todo esse trabalho que você faz. Nossa, saber que é tudo, tem tudo. Mas tem isso, pra todo tipo de mãe, né? Isso me dá, assim, dá sentido pra minha existência, completamente. Com certeza. Então, o que foi que houve, né? Eu fazia... Em 2019, desde 2018 eu fazia grupo terapêutico de pré-natal psicológico. Em 2019, eu fiz uma pesquisa junto com a minha estagiária, inclusive, da época, a Priscila. A gente fez uma pesquisa com um grupo de mães, 8 mães. A gente aplicou questionários de ansiedade para provar como
cientificamente como que o pré-natal psicológico atua reduzindo a ansiedade nas mães durante a gestação. Essa pesquisa a gente levou para que elas procurassem antes, né? Isso. Essa pesquisa, o resultado desse trabalho a gente levou para Paris para apresentar num congresso em 2019. Foi uma grande realização de vida também, né? Tá lá em Paris, na Salpêtrière, apresentando o resultado desse grupo. E esse grupo ficou muito unido. Elas ficaram muito amigas depois. Foram 5 encontros. E elas, até hoje, são amigas. As crianças já vão fazer 3 anos. E elas estão super amigas até hoje. Que legal. Isso para dizer que quando estourou a pandemia, em março de 2020, elas estavam prestes a parir. E aí eu disse, como que eu vou fazer? Eu acompanhei elas até aqui. Essas mulheres precisam continuar essa vinculação, essa troca, principalmente agora que elas estão prestes a parir e elas estão trancadas dentro de casa. Sim. Então, eu criei o grupo online, eu transferi. Eu disse, vamos fazer um grupo online, a gente vai se encontrar todas as semanas. E a gente vai trabalhar as questões ligadas à gestação, parto, pós-parto e pandemia. Uhum. De março a dezembro, a gente fez encontros semanais. Quando estava ali vésperas de Natal e tudo, eu tive a ideia com elas de fazer um ateliê de escrita terapêutica. Então, o que a gente fez? Cada uma escreveria uma crônica para relatar o que tinha sido a vivência delas enquanto mães de pandemia, né? Todos os bebês nasceram nesse contexto, num contexto que não poderia ter visita, bebês que ficaram com quase 1 ano sem conhecer a família inteira, paciente que mora na França, né, que só pôde conhecer a família no Brasil, o bebê com 1 ano e meio, coisas assim. Né? Bebês que nasceram na Alemanha, na França. Então, tem pacientes do Brasil e do mundo. E uma crônica mais linda que a outra. Então, foi lindo para a gente encerrar 2020, dando uma materialidade ao que tinha sido essa vivência de se ver todas as semanas. Eu também, dentro do meu quarto, com o meu laptop, com o meu filho entrando. Quando a pandemia começou, o Gael tinha 1 ano e 9 meses. Então, assim, era o meu bulldog latindo, era o Gael chorando e era eu conduzindo o grupo com elas, né? Nossa. Então, e é um livro que eu adoro. Ele também está gratuito e disponível no meu site para download. E já fala teu site também para as pessoas já entrarem. www.acolhedoramente.com.br. Lá vocês podem baixar o Mãendemia e mergulhar aí nessas crônicas maravilhosas dessas pacientes muito queridas. Lindo, lindo demais esse trabalho. Eu queria que você voltasse só um pouquinho nos teus atendimentos. Sim. Como que você faz o acompanhamento com a mãe? Quanto tempo né, esse acompanhamento que você faz? Então, Nanda, não tem um espaço de tempo? Você combina de quanto em quanto tempo com a mãe? Só para a gente entender a dinâmica, né? Olha, eu não tenho tempo pré-estabelecido. Porque eu entendo, né, que cada realidade ela é única e cada circunstância ela é singular, então fica difícil deixar pré-estabelecido. Acho importante ver com frequência minhas pacientes, sobretudo no início do acompanhamento. Né? Então, para que elas engajem realmente no processo terapêutico, não dá para eu vê-las uma vez ao mês. Não dá para eu vê-las de 15 em 15 dias. Um paciente que eu vejo de 15 em 15 dias é um paciente em rumo de alta, que eu já acompanhei um tempo, que as queixas já estão dissolvidas, que eu vejo que essa mulher já está podendo caminhar com as próprias pernas. E aí a gente espaça. Mas, normalmente, eu vejo semanalmente as minhas pacientes, né? Seja online, seja presencial. Mas não consigo pré-estabelecer. Como eu te falei, o ideal é eu começar o acompanhamento na gestação. E aí eu tenho gestante que começa desde as tentativas. Né? Desde as tentativas. Tem as tentantes também. Adoro, acompanho o parto também, né? Sim, não só eu vou para a sala. Fala um pouquinho desse trabalho, né? A equipe multidisciplinar, né? Isso. Porque a gente entende o que é a equipe multidisciplinar. Então, é o médico, o pediatra, a doula, a enfermeira obstetra, e aí entra você como psicóloga para atender. Isso. Então, a multidisciplinaridade fala desse diálogo de diversas especialidades para a gente poder ver a mulher como um todo. Né? Eu não tenho uma equipe multidisciplinar fixa. Normalmente eu adoto a equipe que essa mulher traz. Né? Então, essa mulher veio até mim e eu começo a ter um contato mais aproximado com a doula, que normalmente já são pessoas que eu já conheço aqui em Curitiba, né? Sim. Que circulam pelo mesmo Todo meio. mundo aqui em Curitiba indicou a Nicole. Impressionante. Chama a Nicole, chama a eu Nicole. Eu fico tão feliz de ser uma paraense que sou referência.
Não, de tão sensacional. longe, né? Isso me deixa tão feliz. É um feedback muito positivo para mim. Então, eu começo a me integrar, né? Conversar com o obstetra, dependendo do caso, psiquiatra, se tiver com acompanhamento psiquiátrico e tal. E dependendo da circunstância, pode ser que eu acompanhe parto. Né? Então, tanto eu vou para centro obstétrico, tanto, por exemplo, é muito curioso, quando a paciente, a doula ou a obstetra me conhecem, tem chamada de vídeo para mim, assim, né? Trabalho de parto já ocorreu. A mulher com 9 de dilatação e a gente fazendo uma chamada de vídeo juntas. Pra você conversar. Para eu conversar um pouco. Conta isso. É. Porque ela precisava falar com você. Ela pedia, ela já estava fazendo acompanhamento Sim, antes. fez acompanhamento comigo, né, durante a gestação, no primeiro filho, por exemplo, já era o segundo filho, e já tinha uma vinculação muito boa, e parte da doula ou da obstetra, vamos ligar para Nicole. Se, por exemplo, tiver tendo algum tipo de distorcia no parto, que a gente vai falar, né? De algum tipo de travamento. Né? Então, a mulher está ali concentrada para fazer um parto normal, natural, e tem alguma questão que elas julgam que é emocional, que está impactando alguma coisa. Né? Às vezes, pelo simples fato de eu relembrá-la de algumas questões que ela trouxe, ou trazer algumas palavras de afirmação que, pela própria vinculação comigo, tem um poder bacana, né? Então, já ocorreu de eu acompanhar parto, por exemplo, de paciente que se divorciou nas vésperas do parto e estava vivendo problemas muito conjugais. Nossa. E que não estava nem um pouco preparada para estar com o pai da criança na sala de parto. Sim. E deu fazer um papel ali junto, né? Então, é muito legal. Já aconteceu de eu fazer sessão com o paciente no pós-parto imediato. Então, pariu tem 3 horas e eu fazer um atendimento. Nossa. Online. Sim, então, cada história, né? É lindo, Teve alguma história, assim, que você possa compartilhar, né? Que mais te marcou, assim, que você falou, nossa, essa mãe... Eu acho que essa história de eu acompanhar o parto de uma paciente que tinha acabado de de romper um relacionamento ao qual ela apostava muito. E ela foi deixada em completo desamparo durante o parto dela. Né? E eu lembro que eu precisei fazer muito pouco, a não ser estar de mão dada com ela durante o parto dela. Nossa, e representando um papel, sabe? Então, ninguém vai fazer terapia no parto. É uma questão de estado de presença. Né? Então, depois levá-la e acompanhá-la até o quarto e receber a mãe dela me agradecendo, né? A família muito grata por eu ter desempenhado esse papel. Para mim, marcou muito a minha vida, né? Como profissional, como pessoa. Então, acho que o psicólogo ele entra nesses determinados lugares, né? De facilitar um pouco essa dinâmica quando acontece algo do inesperado. Sim. E que a relação já está muito bem estabelecida. Você é uma figura de referência e de segurança emocional. Sim, com certeza. Ai, gente, é muito lindo esse trabalho. Nossa, eu tava aqui só imaginando, assim, mãe, né? E eu falo muito, sabe, Nanda? Tenho até um post na internet sobre isso, do quanto eu não tive isso, do quanto eu gostaria de ter tido uma psicóloga perinatal, né? Eu tive excelentes terapeutas, mas eu nunca tive ninguém que compreendesse o fenômeno da gestação e seus impactos no psiquismo. E olha, você vê, a gente vai deixando, né? A gente vai... Eu falo por mim mesma, eu não procurei, eu deveria ter procurado. Eu deveria ter ido, eu deveria ter... Não, nem que seja só para conversar, porque às vezes você não quer conversar com uma amiga, né? Exato. Você não quer falar com a amiga. Você quer falar com outra pessoa. Você não quer conversar, muitas vezes. Não é que a amiga não te entende. É que, né... Nanda, você sabe qual é a diferença? É que muitas vezes você não quer conversar, você quer ser ouvida. E as É. pessoas não têm preparo para escuta. Exatamente isso. Né? É. As pessoas têm um preparo que é basicamente assim, você vai falar algo e elas vão te dar uma solução miojo, que eu brinco. Toma, 3 minutos está pronto. E não é isso que acontece numa terapia. É um espaço em que a pessoa tem, além de receber uma escuta adequada, sem interferências, dela se escutar também. E ter seus próprios insights. Sim, com Nossa, certeza. agora eu estou me dando conta que realmente está sendo sofrido para mim gestar, está sendo sofrido para mim puerperar. Sim. E esse programa está sendo muito importante, servindo de alerta
para muitas famílias, né? Muitos pais. Não é só os pais, é a família como um todo. Exato. É a mãe, né? A avó, no caso, é a tia, é a prima que vai visitar. Olhar para essa mulher, eu sempre falo isso. Não visite o bebê. Visite a mãe. Porque, eu vou repetir isso sempre. Porque, assim, não vá, né, lá já em cima da criança. Pensa, a mãe tá ali, tá vulnerável, tá precisando, né? Então, assim, vamos visitar a mãe. E cuidar de quem cuida. Porque se a mãe tá feliz, se a mãe estiver bem, aquela casa com certeza, né? Claro, a gente sabe de todos os cenários, né, Nicole? E tem mãe solo também. Sim, tem mãe solo que é casada, tá? Esse é o cenário mais frequente. Exato. Exatamente isso. No meu post que eu escrevi sobre mãe solo, eu escrevi exatamente isso. Quantas mães que são casadas, mas são solo. Exatamente. Né? E a gente trabalha e fala sobre isso sempre. E sempre esse assunto tem que vir à tona. A saúde mental materna é o que importa. Se importe com a mãe. É isso mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente já está encerrando aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães. E dizer a importância, né, do teu acompanhamento, principalmente. Porque eu acho que não é só a mãe achar que ela está sozinha. Sabe? É muito mais do que isso. A gente precisa entender. Mas muitas vezes as mães, né, existem mães que vão falar, mas eu não tenho condição de contratar uma equipe, de fazer, mas o que ela pode fazer para procurar ajuda? Essa mensagem que eu queria que você deixasse. Eu não vou vender meu peixe, porque eu acho que o mais importante, além do atendimento individual, o meu interesse, por exemplo, com a campanha do Maio Furtacor, é que o meu consultório deixe de ser um lugar em que as mulheres cheguem adoecidas, tão adoecidas. Então, eu aconselharia a buscar informação. Maio Furtacor existe com esse propósito de que não só as mães busquem informações sobre saúde mental materna, mas sobre a sociedade em geral se preocupe com os altos índices de adoecimento, não normalize isso e entenda que é responsabilidade de todos proporcionar segurança, proporcionar equilíbrio e apoio para promover saúde mental nas famílias e na sociedade como um todo. E vamos repetir? Só é possível cuidar do mundo. Só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo o mundo. Isso é muito lindo. Parabéns e obrigada de novo pela tua participação. Imagina. Eu amei. E se você... gente, esse conteúdo assim é muito precioso. Eu acho que a gente conseguiu deixar a nossa mensagem aqui. Espero. E para você que está precisando de ajuda, para as mães tentantes, gestantes, as mães mesmo já de qualquer idade, né? Mãe não tem idade para... Não é porque acabou de passar pelo puerpério ou pós-parto ou né, tá efetivamente gestante que ela não precisa de ajuda em outro ou qualquer momento. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que esteja precisando de ajuda, que precisa ouvir. E muito mais do que isso, a gente precisa estar atento o tempo todo. Olhando para essa mulher, olhando para essa mãe, olhando para esse papel e que tipo de papel a gente coloca na sociedade. Que tipo de papel a gente emprega para a mãe. A mãe não é só mãe, ela tem outros papéis. Então a gente precisa olhar para essa mulher e com amor, de novo, a gente transforma o mundo. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Fui.